Você sabia que o próprio Filho de Deus enfrentou uma tentação no deserto? Imagine a cena: Jesus, sozinho, faminto e fragilizado pela solidão, sendo desafiado por uma força misteriosa. Quem teria a ousadia de tentar algo tão audacioso? A resposta, talvez, não seja tão simples quanto você pensa. O que você acha? Seria o diabo que conhecemos, com chifres e rabo, ou algo ainda mais insidioso e perigoso? Prepare-se para descobrir algo que pode mudar a forma como você vê essa história. Quem era o ser que ousou desafiar o Filho de Deus, no auge de sua fraqueza humana? Muitos acreditam que fosse simplesmente o diabo, mas será que é isso mesmo? A Bíblia nos dá pistas, e é através delas que conseguimos enxergar a verdadeira identidade do tentador. A verdade é que esse ser não era um demônio qualquer. Ele tinha inteligência, astúcia e uma vasta compreensão das Escrituras. Não era apenas um espírito qualquer, mas o próprio Lúcifer, o anjo caído, o portador da luz que se rebelou contra Deus. Agora, você pode estar se perguntando, por que ele faria isso? E a resposta é mais profunda do que imaginamos. Lúcifer, após a sua queda, sabia que seu destino já estava selado. Ele estava determinado a arrastar o máximo de almas possível para a perdição. E Jesus, como Filho de Deus, era o alvo perfeito. O que ele queria não era simplesmente vencer Jesus, mas tentar desviar a missão divina e destruir o plano de salvação. Ele sabia que, se conseguisse enganar Jesus, isso significaria uma vitória espiritual colossal. Neste momento crucial da história, no silêncio do deserto, a tentação não vinha com formas grotescas ou ameaçadoras. Pelo contrário, o tentador se apresentava de forma sutil, quase invisível. Ele não precisava de uma forma física para causar estragos. Ele plantava a dúvida, sussurrava mentiras e tentava enganar Jesus, questionando sua identidade e sua missão. Era o momento de Jesus estar mais vulnerável, e justamente ali, o inimigo atuava. E você, como tem lidado com os desafios e tentações na sua vida? Será que já se sentiu como Jesus no deserto, vulnerável e desafiado? Lembre-se, a batalha espiritual é real, mas a vitória já foi conquistada. Se você está pronto para aprender mais sobre como resistir ao tentador, continue firme, pois o segredo para vencer está na palavra de Deus. A tentação no deserto foi apenas o começo de uma batalha espiritual intensa. Mas o que o tentador realmente buscava com suas 3 ofertas a Jesus? Ele não estava ali apenas para testar o poder de Jesus, mas para lançar dúvidas sobre a sua identidade e missão divina. A primeira proposta foi a mais direta. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Um desafio simples, certo? Ou talvez não tão simples assim. A tentação de satisfazer uma necessidade imediata, de usar seu poder para seu próprio benefício, estava ali, à vista. Mas por que o inimigo tentou algo tão básico? Porque ele sabia que Jesus estava com fome, cansado e vulnerável. O que ele queria não era que Jesus simplesmente comesse, mas que ele usasse o poder divino para satisfazer um desejo pessoal, fora da vontade do Pai. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, somos tentados a tomar atalhos, a buscar soluções rápidas, a confiar apenas em nossas forças, ao invés de esperar no tempo de Deus? Jesus, no entanto, deu uma resposta firme e cheia de sabedoria. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele nos ensina que não devemos nos apegar apenas ao que é imediato, mas que a verdadeira fonte de sustento está nas palavras de Deus, que nos fortalecem espiritualmente. E essa lição é mais importante do que nunca nos dias de hoje, onde somos constantemente tentados a buscar soluções fáceis, a cair nas tentações da carne. O que aprendemos com essa primeira tentação? Que nossa verdadeira força não vem do que podemos tocar ou ver, mas do que Deus nos revela através de sua palavra. Quando nos alimentamos da verdade divina, somos capazes de resistir às tentações e seguir firmes no propósito que Ele tem para nossas vidas. E você, tem buscado se alimentar da palavra de Deus diariamente, ou tem cedido à tentação de resolver tudo por conta própria, sem esperar na direção divina? A verdadeira força vem de onde menos imaginamos, na confiança plena no Senhor. Após a primeira tentação, o inimigo, não satisfeito, levou Jesus para um lugar ainda mais alto. E ali, de cima, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seus esplendores, dizendo:
Tudo isso te darei, se, prostrado, me adorares. A tentação agora não era mais uma questão de necessidade física, mas uma proposta de poder. O diabo oferecia a Jesus domínio sobre o mundo inteiro, em troca de um simples ato de adoração. Quão sedutora parecia a proposta! Imagine ter tudo o que se deseja, sem lutar por isso, sem a dor, sem o sofrimento. Mas, mais uma vez, Jesus não cedeu. Sua resposta foi clara e inegociável. Está escrito: ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele prestarás culto. Jesus sabia que o poder e a glória que o inimigo oferecia eram temporários e vazios. Ele não precisava das promessas de Satanás, porque ele já tinha a autoridade e o poder do Pai sobre todas as coisas. Essa tentação é algo com o qual todos nós podemos nos identificar, de certa forma. Quantas vezes somos tentados a buscar o sucesso, o reconhecimento ou o poder a qualquer custo? Quantas vezes deixamos de seguir a vontade de Deus, em busca de algo que parece irresistível, mas que na verdade é apenas uma ilusão? Jesus nos ensina que o verdadeiro poder não vem das coisas que o mundo oferece, mas do serviço a Deus e à sua vontade. Essa tentação revela o orgulho e a ambição desenfreada, o desejo de alcançar a grandeza sem a humildade que Deus requer. E, como Jesus mostrou, a verdadeira grandeza vem em adorar e servir a Deus, não em ser exaltado pelas coisas deste mundo. Você já se sentiu tentado a colocar seus próprios interesses ou ambições acima da vontade de Deus? O que você valoriza mais? O poder momentâneo e superficial, ou a verdade e o propósito eterno que Deus tem para a sua vida? Lembre-se, o que o mundo oferece é passageiro, mas o que Deus promete é eterno. A terceira e última tentação foi, talvez, a mais sutil de todas. O diabo levou Jesus ao ponto mais alto do templo em Jerusalém. Desafiadoramente, disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: os anjos te sustentarão. O tentador, astuto como sempre, utilizou as palavras da própria Escritura para tentar manipular Jesus. Ele queria que Jesus testasse a fidelidade de Deus, fazendo algo imprudente, apenas para mostrar ao mundo o poder de Deus. Satanás sabia que Jesus estava em sintonia com a palavra de Deus, então ele tentou usar as Escrituras contra ele, distorcendo seu verdadeiro significado. Isso revela como o inimigo é mestre em enganar, até usando a palavra de Deus de forma errada para nos levar a falhar. O que o diabo queria não era que Jesus provasse a força de Deus, mas que eles cedessem à tentação de buscar a atenção e o reconhecimento público de maneira impensada. Mas, mais uma vez, Jesus não cedeu. Ele respondeu com firmeza: está escrito também: não tentarás o Senhor, teu Deus. Jesus sabia que não precisava de sinais ou espetáculos para demonstrar a confiança que tinha no Pai. Ele não precisava testar a Deus para ver se ele cumpriria suas promessas. Jesus viveu em total confiança no plano divino e não se deixou enganar pelas armadilhas do inimigo. Essa tentação é um alerta para todos nós. Quantas vezes, em nossa vida, sentimos a necessidade de buscar a aprovação dos outros ou fazer algo para impressionar, ao invés de simplesmente confiar no Senhor? Quantas vezes tentamos manipular as circunstâncias para que Deus nos mostre um sinal, uma prova? Jesus nos ensina que a verdadeira fé é aquela que não exige sinais ou provas, mas se confia completamente nas promessas de Deus, independentemente das circunstâncias. E você? Já tentou colocar Deus à prova, esperando que Ele prove seu poder por algo que você mesmo provocou? Jesus nos mostra que a verdadeira confiança está em acreditar em Deus, sem precisar ver, sem precisar de espetáculos. Em quem você tem confiado mais? Em suas próprias habilidades ou em Deus, que é fiel em todas as suas promessas? Após a terceira tentação, o diabo, finalmente derrotado, se afastou de Jesus por um tempo, mas não sem antes deixar uma lição eterna para todos nós. Ele não desistiu, apenas recuou até a ocasião oportuna, como diz Lucas capítulo 4, versículo 13. Isso nos lembra que a tentação não desaparece, ela simplesmente se ajusta. O inimigo espera o momento certo para nos atacar, muitas vezes quando estamos mais vulneráveis, como Jesus estava no deserto. Mas, apesar da vitória sobre o tentador, o deserto não foi um período em vão. Jesus saiu mais fortalecido do que entrou, e foi no deserto que ele começou a cumprir sua missão divina. O deserto não foi um obstáculo, mas uma preparação essencial para o ministério que ele iniciaria. Às vezes, enfrentamos períodos difíceis, momentos de solidão e luta, e podemos nos perguntar por que Deus nos permite passar por isso.
Mas a verdade é que o deserto prepara nossa alma, fortalece nossa fé e nos prepara para o que está por vir. Após resistir a todas as tentações, a Bíblia diz que os anjos vieram e serviram a Jesus, trazendo alimento e conforto. Foi uma demonstração clara de que, mesmo nas maiores batalhas, Deus nunca nos abandona. Ele sempre traz a força necessária quando mais precisamos. E é assim, Jesus começou seu ministério, pronto para pregar, curar e libertar, sabendo que a verdadeira força vem de Deus e não das tentações ou prazeres passageiros do mundo. Essa história não é apenas sobre Jesus. Ela é sobre todos nós. Por quê? Se até o Filho de Deus foi tentado, quem somos nós para pensar que estaremos imunes? A chave está em como respondemos às tentações. Jesus não cedeu, não se deixou levar pelas promessas vazias e não usou seu poder para fins egoístas. Ele resistiu, confiou no Pai. Ao fazer isso, nos mostrou o caminho da verdadeira vitória espiritual. E você? Como tem respondido às tentações em sua vida? Quando o inimigo sussurra dúvidas, tenta enganar com promessas de poder e prazer, qual é a sua reação? Lembre-se, assim como Jesus, você tem a palavra de Deus como escudo. Quando a tentação vem, é hora de resistir com firmeza e lembrar que a verdadeira força vem de confiar no plano de Deus para a sua vida. Não importa o deserto em que você se encontra, Deus está com você e a vitória já foi conquistada por Jesus. Após a terceira tentação, o diabo, finalmente derrotado, se afastou de Jesus por um tempo, mas não sem antes deixar uma lição eterna para todos nós. Ele não desistiu, apenas recuou até a ocasião oportuna, como diz Lucas 4:13. Isso nos lembra que a tentação não desaparece, ela simplesmente se ajusta. O inimigo espera o momento certo para nos atacar, muitas vezes quando estamos mais vulneráveis, como Jesus estava no deserto. Mas, apesar da vitória sobre o tentador, o deserto não foi um período em vão. Jesus saiu mais fortalecido do que entrou, e foi no deserto que ele começou a cumprir sua missão divina. O deserto não foi um obstáculo, mas uma preparação essencial para o ministério que ele iniciaria. Às vezes, enfrentamos períodos difíceis, momentos de solidão e luta, e podemos nos perguntar por que Deus nos permite passar por isso. Mas a verdade é que o deserto prepara nossa alma, fortalece nossa fé e nos prepara para o que está por vir. Após resistir a todas as tentações, a Bíblia diz que os anjos vieram e serviram a Jesus, trazendo alimento e conforto. Foi uma demonstração clara de que, mesmo nas maiores batalhas, Deus nunca nos abandona. Ele sempre traz a força necessária quando mais precisamos. E é assim, Jesus começou seu ministério, pronto para pregar, curar e libertar, sabendo que a verdadeira força vem de Deus e não das tentações ou prazeres passageiros do mundo. Essa história não é apenas sobre Jesus. Ela é sobre todos nós. Por quê? Se até o Filho de Deus foi tentado, quem somos nós para pensar que estaremos imunes? A chave está em como respondemos às tentações. Jesus não cedeu, não se deixou levar pelas promessas vazias e não usou seu poder para fins egoístas. Ele resistiu, confiou no Pai. Ao fazer isso, nos mostrou o caminho da verdadeira vitória espiritual. E você? Como tem respondido às tentações em sua vida? Quando o inimigo sussurra dúvidas, tenta enganar com promessas de poder e prazer, qual é a sua reação? Lembre-se, assim como Jesus, você tem a palavra de Deus como escudo. Quando a tentação vem, é hora de resistir com firmeza e lembrar que a verdadeira força vem de confiar no plano de Deus para a sua vida. Não importa o deserto em que você se encontra, Deus está com você e a vitória já foi conquistada por Jesus. Gostou dessa mensagem? Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com amigos e se inscrever no canal para continuar acompanhando conteúdos que fortalecem sua fé e te ajudam a enfrentar os desafios da vida com a confiança em Deus. Deixe seu comentário abaixo, queremos saber como essa mensagem tocou seu coração. Até o próximo vídeo.